Oi, eu sou a Mônica e este é o canal da EPAI-Descom. Bem-vindos à nossa quinta aula. Hoje vamos falar um pouco mais sobre Canva, dessa vez sobre materiais impressos. Bora para a aula! A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês hoje é que a nossa assinatura do Canva Pro foi aprovada, tá? Do Canva para ONGs, ó. Olá, agora que a sua candidatura ao Canva para ONGs foi aprovada, você terá acesso a recursos prêmios do Canva Pro totalmente grátis. E o melhor de tudo, até 10 pessoas da sua organização poderão usá-los, tá? Então, até 10 pessoas podem usar aí na ONG de vocês a assinatura do Canva para ONGs. Isso é muito legal, gente, porque vocês sabem que o Canva Pro ele é pago, tá? E ele mensalmente é 40 e poucos reais por mês, tá? Então, assim, é uma coisa que vocês vão poder economizar aí na ONG de vocês assim que for aprovado, tá? Então, quem ainda não fez o cadastro, assistiu a outra aula e por acaso não fez o cadastro da sua ONG, faça, tá bom? A gente aqui na nossa ONG, a gente mandou o estatuto da ONG e mandou o CNPJ, tá? Lá na hora que você vai colocar, pede para colocar os documentos, você pode mandar mais de um arquivo, tá? E aí a gente mandou esses dois arquivos e foi aprovado, tá bom? E a gente recebeu, eles dão um prazo de 7 a 10 dias para responder, mas a nossa foi respondida em 3 dias, tá? Então, assim, a gente mandou no dia 3, no dia 7 estava respondido já, tá? 3 em 4, né? Então, assim, eles foram muito rápidos, tá? Então mandem aí para ver se o de vocês já é aprovado e vocês já começam a usar o Canva Pro, tá? Eles falam aqui, ó, para ativá-lo é só fazer o logout e fazer o login de novo. Para saber mais sobre esse recurso e aprimorar suas habilidades de design, descobrir como o Canva pode impulsionar a sua causa, oferecemos uma capacitação prática dada por nossos designers experientes e outros especialistas, tá? Então, você pode clicar aqui também, que ele vai mandar você lá para essa parte da capacitação. Descubra todos os recursos de design necessários para ajudar você a transmitir a sua mensagem e valorizar a missão da sua ONG, assim como a nossa coleção de templates relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tá? Isso aqui não é para ONGs que trabalham com essa parte de sustentabilidade, tá? Além disso, adoraríamos que você fizesse parte da nossa comunidade exclusiva de ONGs no Facebook. Assim você ficará sabendo das últimas atualizações, dicas e ideias práticas diretamente da nossa equipe e poderá se conectar com a comunidade do Canva. Para participar, clique aqui. Então, você também pode entrar lá na comunidade do Facebook do Canva para ONGs especificamente, que aí você vai conversar com outras ONGs, você vai ver o que outras ONGs estão falando, tá? E aí vai aumentar aí a sua capacidade de comunicação com outras ONGs, tá bom? Para que vocês consigam essa troca de ideias que é muito legal. A gente já está fazendo isso de uma maneira pequena aqui, como os nossos alunos, né? Dentro do nosso grupo de WhatsApp, ali conversando, debatendo, mandando algumas mensagens ali do que a gente está produzindo para as redes sociais, mas seria muito legal vocês estarem num grupo desse com mais pessoas, né? De todos os lugares. Você pode aí se comunicar e ver o que elas produzem, ver como elas produzem, ver se não tem ideias que você também possa fazer, tá bom? Então, queria compartilhar com vocês essa notícia de que agora a gente tem o Canva Pro, mas era mais para você saber como que isso funcionou para a gente, assim. Você saber, ó, a gente aqui demorou 4 dias e esse foi o documento que a gente mandou. A gente mandou o estatuto e o CNPJ, tá bom? Então, vão lá na outra aula. Se vocês ainda não fizeram cadastro, vão lá na outra aula, na aula passada, tá bom? Para ver como é que faz esse cadastro, fazer o cadastro, tá? E ter o direito aí, vocês usarem o Canva Pro, tá bom? Então agora, bora lá pro resto da nossa aula. Bom, o primeiro material que a gente vai falar quando fala dessa parte de materiais impressos e tudo, né? É mostrar aqui a diferença dentro do Canva do que é
um e-book aqui dentro, né? Do que a gente tem de ferramentas para e-book e para livros impressos, né? E por mais que pareça a mesma coisa, o Canva nem sempre identifica como a mesma coisa. Então vamos lá, se a gente escrever e-book aqui, ele vai ter aqui, ó, o e-book mesmo, né? Que a gente pode fazer como pesquisa, mas o que ele entrega pra gente mesmo, que tem da própria ferramenta, né? É esse aqui, ó, que é de 512 px por 800 px, tá? Vamos abrir ele pra gente ver como é. Ó, aqui ele já dá aqui o exemplo do Wattpad, né? O Wattpad, não sei como se pronuncia, mas é um aplicativo que a gente usa ali para fazer leitura de e-books, tá? Muito famoso no mundo inteiro. O maior aplicativo disso, na verdade. E aí aqui ele tem, ó, um monte de e-books aqui para a gente pegar como modelo, tá bom? E aí, vamos lá. De que vocês querem fazer um e-book para quem quer fazer e-book, né? O ideal é você pegar um e-book que já seja parecido aí com alguma coisa que você vai fazer, tá? Então, se é de receita, já pega alguma coisa parecida com receita, tá? É uma coisa de trabalho e tal, já pega alguma coisa realmente parecida, tá bom? Coisa de escritório e tudo mais. Sei que a gente aqui é da área da saúde, né? A gente procura sempre puxar para a área da saúde, tá? Então, talvez vocês façam aí um material de e-book, por exemplo, com uma parte da prevenção, ou faça um e-book tudo sobre hepatites virais, e aí você vai falar tanto sobre a parte da prevenção como a parte do tratamento mesmo, né? Ou a gente pode também, de repente, fazer um pequeno material aí, um e-book pequenininho de 4, 5 páginas aí, mostrando como funciona o transplante de fígado, né? E aí você vai falar ali o passo a passo de tudo que acontece no transplante de fígado, colocando umas figuras, né? Colocando algumas, de repente, alguma reportagem, coisas em geral que você possa agregar para essa pessoa que não sabe como funciona o trabalho da sua ONG, tá bom? Então, eu acho interessante, tá bom? A gente vai, dentro de outras aulas, a gente vai também falar da parte do WhatsApp Business, que a gente pode colocar lá dentro do WhatsApp Business um catálogo, e aí a gente pode criar aqui nessa parte de e-book justamente um material informativo sobre isso e colocar lá depois dentro do WhatsApp Business como no lugar do catálogo, tá? Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar esse e-book de várias maneiras diferentes. E é um material que seria legal a sua ONG ter, tá bom? Para ajudar aí os seus beneficiários, tá bom? Então, quando a gente coloca a ferramenta e-book, é isto que aparece. Já se eu colocar livro, ó, se eu colocar livro, ele aparece livreto, aparece livros de histórias, tá? Que são outros formatos já diferentes. Vamos colocar aqui livros de história. Ó, os livros de história, ele coloca uma coisa mais infantil, tá bom? E aí você pode ver que é um formato. Vou pegar aqui um gratuito pra gente ver o formato mesmo dele. Ó, tá vendo que ele é um formato mais quadrado? É um formato muito parecido com um post de Instagram, tá? Então, ele não é aquele formato de livro, que é um formato mais retangular, mais próximo do A5 ou do A4, né? Ele é este formato que vocês estão vendo. O livreto ele já é também um formato retangular, parecido com o do e-book, só que ele é aqui, ó, 210 milímetros por 29,7, ou seja, ele é um formato de A4, tá? Então, o livreto, ele é um formato de A4. Já o e-book, ele é um formato menorzinho ali,
E parece mais, tá mais próximo no formato de A5 do que de um A4, tá? Não sei se vocês sabem a diferença, né? Mas vou mostrar aqui rapidinho a diferença aqui de coisas que eu tenho em casa nesse formato. Ó, esses cadernos assim, tá? São cadernos que são A5, tá? Ou seja, eles são menores. Você já deve ter visto esse tipo de caderno aqui, que é aquele caderninho que a gente compra para criança, né? Tá? Aquele caderno que ele não tem nem essa parte lateral. Ó, aquele caderninho que a gente compra mesmo para criança pequeno, tá? A gente acha que ele é menorzinho. Ele é o A5. E o caderno A5, ele é exatamente a metade de um caderno A4, que é aquele caderno maiorzinho, o mais comum, né, da gente ver aí na sala de aula, tá bom? O caderno mais comum da gente ver aí na sala de aula é o A4. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da diferença na hora que vocês forem aqui pegar no Canva. Então, vocês já sabem, se quiser fazer em formato A4, né, que é aquele maior, tá? Pega o livreto. E se quiser fazer no formato menor, vai lá na parte de e-book, tá bom? O material que eu faço para vocês, inclusive, é de e-book, tá? Então, ele é menorzinho. Pode ver que por isso que dá mais páginas e tal, porque ele é um formato menor, eu acho mais prático, mais rápido de você ler do que um A4. Mas isso aí é questão de gosto, tá, gente? Isso é questão de gosto. Quando você for fazer o seu, você faz do jeito aí que você achar melhor, que você achar mais interessante, tanto para o seu público, para quem vai ler, quanto o que você gosta de produzir também, tá? Tem que ser uma coisa legal, que você ache bonita, que você ache divertida, tá? Então, sobre essa parte de livros e e-book, tá? Era isso que eu queria conversar com vocês. Pensem muito bem, se não é interessante você fazer esse tipo de material, tá? Eu aconselho que tenha. Tá bom? Eu acho que todas as ONGs podem produzir esse tipo de material, porque vocês já têm muito material. Vocês trabalham por uma causa, essa causa é muito importante para vocês já. Vocês já produzem muitas coisas dentro das suas ações, né? Dentro do que vocês fazem. Então, seria interessante, sim, que vocês tivessem, pelo menos, já, se não puder ser impresso, né? Porque eu sei que para ser impresso a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de grana e muitas vezes a gente não tem, tá? Mas que pelo menos vocês tenham um online para na hora que tiver alguém precisando da sua ajuda, que tiver alguém precisando dessas informações, você consiga dar a informação, tá? De uma maneira mais, de repente, mais detalhada para quem precisa, tá bom? Porque é óbvio que vocês estão ali para tirar dúvidas, né? Para compartilhar informações. Isso é óbvio, isso a gente sabe, vocês já fazem isso com presteza, né? Porém, é interessante que vocês consigam fazer isso também de outras maneiras. Então, assim, chega alguém dentro da sua rede social e tem ali um e-book gratuito que você disponibiliza para quem precisar tirar alguma dúvida sobre tudo. Poxa, legal, né? Isso é legal. Alguém vai olhar e dizer, pô, que bom, tem aqui esse material que eu posso me informar por ele. E nesse momento eu não posso falar diretamente com eles, porque de repente eu acessei a rede social de madrugada, ou porque eu acessei, falei com eles e eles ainda não me responderam, porque é natural que vocês não consigam responder as pessoas 24 horas por dia, né? Então, tem ali uma outra maneira deles pegarem mais informações, informações que para eles são necessárias e que vocês já sabem disso. Então, não vai ser uma coisa dispendiosa para vocês de tempo, né? Para que vocês coloquem isso dentro de um material, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês de quem quiser fazer um livro, tá? Tanto físico quanto online. Bora falar um pouco agora então de panfleto. Vamos ver aqui o que o Canva oferece pra gente. Ó, ele oferece dois formatos de panfleto, tá? Formato de paisagem, formato de retrato. Vamos entender o que é cada um deles. Vamos lá. O de paisagem é esse formato aqui que a gente tá vendo.
É bem aquele tipo de formato parecido com um folder, né? Que a gente vai ter que fazer, vai ter que produzir, ó. Vamos ver o outro formato ali. Panfleto em formato de retrato. O de retrato é aquele mais simples, que é uma página só, uma folha só, né? É aquele que a gente vê o pessoal entregando no sinal, normalmente, entregando agora, né, na época de campanha aqui em casa ficou cheio, tá? No meio da rua, o pessoal. Mas, enfim, é esse tipo de panfleto que a gente está mais acostumado a ver o pessoal entregando na rua, né? Então, a gente pode pegar aqui algum deles para usar, né? Ou a gente pode fazer aqui, ó, criar um design de panfleto em branco. Eu não mostrei isso ainda para vocês, então vamos fazer um em branco? Criar um do zero aqui, do nada. Vou abrir esse design no aplicativo do Canva. Ah, porque eu já tenho o Canva no computador, tá? Mas no computador eu uso a minha conta e aqui eu tô usando a conta de teste da Epides, que é uma conta gratuita. E a minha conta é Pro, a conta da Epides Com também é Pro, né? Então eu não vou usar, tá? Vou continuar aqui para vocês, porque eu não quero que vocês vejam só como se faz no Pro, né? Eu quero que vocês vejam como faz no gratuito, porque se por algum motivo vocês não conseguirem a conta Pro, tá? Aí vocês conseguem fazer também aí no gratuito. Então, bora lá. Começa sempre um fundo branco, vocês estão vendo? Começa sempre esse fundo branco aqui. A gente tem uma cor de fundo que eu normalmente uso, que é uma cor verde. Vocês viram na nossa apresentação de slide, vocês viram também dentro do nosso, lá da logo da Ives, né? É uma cor verde que não tem aqui, tá? Ah, não tem aqui, Mônica. O que que eu faço se tem uma cor que eu sei que eu quero e ela não tá aqui? Bom, eu faço o seguinte, eu vou lá em Uploads. Tem várias maneiras, tá, gente? Mas a maneira que eu, Mônica, faço é essa aqui. Eu vou em Uploads e procuro uma imagem que tenha essa cor que a gente usa, tá? Então, se eu quisesse usar as cores da nossa logo, eu ia colocar aqui na logo, tá? Procurar uma dessas cores para colocar em algum lugar, ou em parte escrita, ou em algum elemento, seja o que for que eu quisesse usar essas cores, tá bom? Agora, no caso, eu quero usar o verde lá da logo do Ives, então vou dar uma pausa aqui rapidinho, pegar a logo para vocês verem. Bom, aqui eu não tava demorando para achar a logo do Ives, peguei essa outra imagem aqui, que é uma imagem de slide ali, de slide vazia, tá? Mônica, mas aí vai ficar essa bagunça aqui, deixa eu deletar logo isso aqui. Ó, isso aqui, gente, eu só vou usar especificamente para pegar esse tom de verde e colocar aqui de fundo, tá? Como é que se faz isso, ó? Eu vou entrar aqui na cor, tá? Primeiro eu clico na página inteira, tá? Clico na página inteira, vai dar para ver a cor aqui, ó, cor do fundo. Quando eu clico aqui, ele já vai aparecer as cores presentes na foto, ou seja, nessa foto aqui, que cores que estão aqui, tá? Ele identificou essas três cores, mas a que eu precisava que ele identificasse era essa verde. Mônica, e se a cor que eu preciso que ele identifique não estiver aqui, porque é uma dessas pequenininhas e tal? Eu venho aqui, ó, em adicionar nova cor, tá? Venho aqui nessa parte aqui e vou procurar onde exatamente eu preciso que ele ache, ó. Se eu quisesse esse tom de vermelho aqui, tem que ser esse tom. Então eu clico aqui, ó, já achou esse tom, tá? Mas o que eu quero, na verdade, é o verde, então pronto, ó. Ele já achou o verde e já está lá no fundo, tá? Eu podia ir por esses dois lugares, tá? Tanto desse jeito que eu mostrei para vocês, aqui nessa ferramenta, tá? De escolher a cor, ou aqui também nas cores presentes na foto que ele sempre mostra, tá bom? Então, agora eu vou deletar esse slide e esse é o nosso fundo, tá? O que mais que sempre tem aqui para mim
dentro de alguma coisa que a gente faça, né? Eu sempre tenho os nossos bonequinhos, tá? E eu vou usar hoje esses mesmo, que a gente sempre usa, mas eu podia usar também eles soltos, né? Eu gosto às vezes de usar eles soltos, os balãozinhos falando, mas como aqui é só uma página, né? Eu vou usar a logo mesmo, a maneira da logo, mas isso aqui é um panfleto, né? Então, vamos ver como é que eu vou fazer aqui para que ele fique, caiba também a parte de eu escrever algumas coisas, porque panfleto tem que ter ali a informação, tá bom? Então, deixa eu ver aqui que eu vou escrever. Bom, eu coloquei aqui a nossa logo com o nome que eu achei melhor, tá? Vou colocar do jeito que... Porque a gente tem a logo, aquela logo que eu uso normalmente é a secundária, tá? E essa logo principal, que é a logo com o nome, é PaiDescom, já incluída. Então, eu só fiz fazer o upload dessa imagem que eu tinha, tá? E coloquei ela aqui. Mas quando eu for inserir um texto, que é o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou vir aqui em texto, inserir. Aí eu posso inserir esse maior, né? Que vem aqui em cima, inserir o do meio aqui, tá? Ele vai aparecer assim, eu vou levar ele para onde eu quiser, tá? E escrever aqui o que eu quiser e colocar aqui em cima, ó, nessa parte de cima, o tamanho da fonte, tá? Qual é a fonte que eu quero utilizar, tá bom? Se eu quero colocar aqui em negrito, em itálico, se eu quero passar tudo para maiúscula, deixar mesmo em minúscula do jeito que estava. Aqui eu posso modificar se ela vai ficar se esse texto vai ficar justificado, centralizado, tá bom? Posso também colocar aqui aquela parte de lista. Essa parte de espaçamento aqui, quando eu der um enter e escrever aqui, ó, dar outro enter e escrever, eu posso vir aqui em espaçamento e diminuir esse espaçamento, tá vendo? E aí ela vai ficar mais próxima uma da outra. Eu posso aumentar também para que pareça uma coisa um pouco maior. O que normalmente o Canva coloca como espaçamento é sempre 1.4. É da ferramenta Canva, tá? Ele sempre coloca esse 1.4. Aqui em cima, essa parte de efeitos, ó, eu posso modificar a letra. Deixa eu colocar aqui uma letra mais grossinha para dar para identificar o que são esses efeitos. Pronto. Eu posso chegar aqui, colocar em efeitos e aí colocar aqui, ó, uma sombra, tá? Aí essa sombra aqui você vai mexendo, que você vai vendo, ó, a sombra aumenta, diminui a distância, a direção da sombra. Então você coloca um desfoque nessa sombra ou não, tá? Uma transparência nela ou não, tá bom? Aí você pode mudar também, ó. Colocar essa aqui. Ó, essa letra é parecida com essa que a gente está usando aqui, né? Tá vendo que tem uma parte preta em volta e uma parte vermelha dentro aqui, ó, que eu coloquei. Aí eu posso aumentar a espessura desse preto, ó. É assim que eu fiz essa letra da Epides aqui, estão vendo? Posso colocar uma distância menor, ou seja, ela fica aqui bem justificada com o Epides, eu posso colocar uma distância maior. E aí ela fica com esse efeito, tá vendo? A direção também, ó, posso colocar lá mais para o lado, mais para o outro, mais para cima. Esse zero aqui é quando ela fica bem no meio, ó. Tá? Então aí você vai mexendo e vai vendo aí que tipo de efeito que você quer dar, a maneira que você quer que esse efeito fique, tá bom? Sempre com essa coisa de direção, distância e espessura de linhas, tá bom? Então, sobre a parte de efeitos de letra também, ó, dá pra botar neon aí, tá? Aumentar a intensidade. Tá aparecendo muito porque tá preto, né? Mas se mudar a cor dele, aparece uma coisa mais, ó. Vermelho dá pra ver bem o neon. O amarelo também, ó. Pra ver bem o que é esse efeito neon. Bom, e aí você pode aumentar a intensidade, diminuir. E aqui esse efeito de fundo aqui é novo, tá? Logo avisando pra vocês que é novo, que eu sempre uso Canva, né? Ainda não tinha visto esse efeito, não, tá?
Mas aí é um efeito parecido com aquele efeito que tem lá nos stories do Instagram, né? Que a gente coloca ali atrás. Só que aqui você pode colocar uma transparência, né? Pode aumentar aqui a extensão, diminuir para ficar bem justinho, tá? E pode arredondar mais, deixar ele bem redondinho ou deixar ele bem quadrado, ó. Tá? E aí você vai mexendo. Outra coisa que tem aqui também, aqui embaixo, tem essa parte também de deixar o texto assim circular, tá vendo? Como é que ele fica bem diferentão, ó. Pode fazer um texto em círculo, colocar uma imagem aqui no meio e deixar o texto em círculo, tá? Então, enfim, essa parte de texto, o que que vocês vão fazer? Vocês vão mexendo, tá bom? Se vocês querem também fazer, ou se vocês querem aqui deixar com nenhum, tá? E colocar só o tipo de letra mesmo que vocês vão usar. Aqui, o que que é esse animar aqui em cima, Mônica? Esse animar é para que, caso você vá usar isso como um videozinho, né? Que a gente sabe que a gente pode fazer vídeo no Canva também, tá? Pode pegar essa imagem chapada e transformar ela em um vídeo, tá? Então a gente tem vários efeitos que ele vai fazendo, tá vendo? Tem esse efeito de aparecer assim, esse efeito de aparecer de baixo para cima, esse de quicar, tá? Então tem vários efeitos que o Canva pode fazer para colocar como se fosse um vídeo, tá vendo? E aí, se você quiser usar um efeito desse para fazer um vídeo de imagem chapada, tá bom? Podem utilizar aí dentro do Canva. Bom, sobre a parte de escrita, tá? Era isso que eu queria mostrar aqui, que é aqui em cima que vocês olham. Agora eu vou escrever aqui no meu para a gente ver como é que vai ficar. Aqui eu escrevi, né, o que é o nosso projeto, né? Projeto que ensina a sua ONG a se comunicar através das principais redes sociais, tá? Eu escolhi a mesma fonte aqui do com, da nossa PyDescom, tá? Que não sei se, obviamente, vocês perceberam que são duas fontes diferentes, né? E esse com aqui é a Medula One, o nome da fonte, e aí eu coloquei aqui tamanho 40, achei que era um bom tamanho, não é, é um pouco menor só do que a nossa logo, tá? É bom ser um pouco menor, porque o que tem que chamar mais atenção é realmente o nome é PyDescom, tá? Deixei em preto mesmo, acho que preto fica bom nesse fundo, tá? Ok? E agora eu vou colocar quais são as redes sociais para as pessoas seguirem a gente, e aí vai ser esse o nosso panfleto. Panfletinho aí para nossa presidente entregar para pessoas que não conhecem a gente, para conhecerem o nosso projeto. Vou completar aqui para vocês verem. Ah, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Aqui em Elementos, tá? A gente consegue achar todos esses formatos aqui, ó, que tem aqui em cima, tá vendo? Eu construí essa parte aqui de Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, tudo dentro de elementos que eu achei essas figuras, tá? Então, eu posso vir aqui e achar um por um. E a gente tem um por um qual que a gente vai utilizar. Como eu quero, como isso aqui vai ser um panfleto, não é legal que eu deixe muito colorido, né? Porque ele já tem ali a logo colorido, já tá bom, né? Porque a gente sabe que quanto mais colorido tiver, mais cara vai ficar a nossa impressão, né? A gente que entende alguma coisa de impressão já sabe disso. Então, vou colocar aqui esse formato aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil eu encontrar as outras redes sociais desse formato também, tá? Mas se eu não encontrar, eu posso pegar de repente o mais fininho ali. Enfim, vou procurar aqui e ver quais que tem. Vamos lá. Vamos ver agora do Facebook. Não gostei muito desses formatos do Facebook, mas vou pegar esse aqui. Talvez seja. Opa! Ó, tá vendo? Acontece no Canva, então vocês tomem cuidado quando vocês estiverem mexendo, tá? Para pegar o que vocês realmente precisam pegar. Vocês viram aqui que o alinhamento já aparece, ó. O alinhamento
ali de 2,6 lá em cima, entre os bonequinhos e a frase, tá vendo? É o mesmo alinhamento que eu vou usar aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Ó, do TikTok já fica um pouco mais difícil de achar, tá vendo? Porque o TikTok, ele tem tudo coloridinho, né? É um pouco mais difícil de achar ele só preto e branco. E essa figura, e essa parte aqui, você vê bem que é figura, porque você quando você clica em cima, não aparece aqui em cima, ó, para mudar a cor, tá? Que normalmente esses elementos aqui, eles aparecem, ó. Pra você conseguir, você pode mudar ele de cor, tá bom? Mas esse aqui não tá aparecendo, ou seja, ele é uma figura, né? Ele não é um elemento ali construído no próprio Canva. Deixa eu ver se eu encontro algum do TikTok que seja um elemento que eu dê para mudar de cor. Também não dá para mudar. Será que eu não vou encontrar, gente? Só vai ter Pro, ó. Vendo que Pro tem? Eu acho que só tem Pro. Só tem esses elementos Pro. O que eu vou fazer? Bom, nesse caso, como o colorido é só uma coisa pequenininha aqui que vocês estão vendo, eu vou fazer uma coisa. Eu vou em editar a imagem e vou tirar aqui, colocar a saturação em -100, ele vai ficar preto e branco. Tá vendo? Ele já ficou preto e branco aqui. Pra mim, não é o ideal, mas já dá uma melhorada para não ficar só ele sozinho colorido, porque vai chamar muita atenção, tá? Então eu posso colocar ele do tamanho do Facebook de várias maneiras, ó. Eu gosto de colocar assim um do lado do outro ou um por cima do outro, porque aí eu vejo exatamente o tamanho certo. Vocês estão vendo aqui, ó, a linha rosa. Tá? Ela tá bem clarinha, eu acho que para vocês fica um pouco difícil de ver se vocês estiverem vendo uma tela pequena, mas aparece uma linha de alinhamento aqui, tá? Do lado. E aí você puxa também a linha, ó, igual ao que a gente já fez da outra vez, ali nas outras figuras de cima, tá bom? Faltou aqui o YouTube, né? Então vamos colocar o YouTube também, tá? O YouTube a gente já consegue encontrar aqui, ó, formas em que não são Pro e que ele tá também preto e branco, tá? Só que o YouTube ele não é... Só que o YouTube ele não é quadrado, né? Então, ele vai ficar um pouquinho diferente dos outros. E que a gente pode fazer a respeito disso? A gente mesmo fazer um quadrado, ou pegar esse formato aqui, ó, essa figura aqui, ela está quadrada, então a gente pode pegar essa figura do jeito que tá e tirar o vermelho e colocar preto, que é o preto que a gente tá usando, né? Agora, essa cor de fundo aqui, eu não queria deixar branco, eu queria deixar verde para parecer que esse fundo é transparente, tá? Então, eu vou clicar aqui no na cor branca, tá? Lá em cima. E aqui eu vou escolher o verde que a gente tá usando, porque agora ele vai parecer transparente. Tá vendo? Infelizmente, o TikTok não ficou transparente, né, gente? A parte branca, porque ele é imagem, tá? E aí não coloquei transparente, mas aí não ficou ficou um pouco, né? Deu pra perceber, assim. Deu pra perceber, tá? Mas também não tá uma coisa horrorosa, não, tá bom?
E aí eu vou colocar aqui do lado o nome, né, o arroba de todas essas redes sociais, que é o mesmo arroba, né? É PaidesCom. Bom, bom, a fonte que eu quero colocar aqui é a mesma fonte que tem aqui em cima do ePaidesCom, a parte do ePaides, que é a Montserrat. Aqui tem um monte de Montserrat, mas aqui eu uso o que é de PaidesCom é essa Extra Blonde. Então, é a fonte que eu quero usar aqui para a lateral das nossas redes, tá bom? Vou colocar ela um pouquinho menor, eu acho que ficou muito grande. E aí, todas elas são em PaidesCom, então eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, que aí eu posso usar em todos. Estão vendo que tá aparecendo as linhas, ó, de alinhamento, ó, tá vendo? Aparecendo a linha de alinhamento, a linha do meio ali, ó. E aí elas ficam todas alinhadas, tá? E aí eu posso depois juntar tudo isso e diminuir ou aumentar do jeito que eu quiser. Agora, para mim, elas estão todas alinhadinhas. Bom, acho que eu vou escrever mais um pouquinho, porque ficou muito pouca informação aqui para um panfleto. Aqui mais alguma coisa. Bom, mudei as redes aqui para baixo para caber um textinho maior aqui em cima, tá? Não queria que ficasse uma letra muito pequena, porque obviamente fiquei com um pouco de medo de na hora da gente imprimir, isso aí ficasse pequeno demais, ficasse difícil de ter uma leitura, tá? Então, eu escrevi um textinho curto aqui, ó. No Brasil são 171,5 milhões de usuários ativos de redes sociais, 79,9% da população brasileira. Assim, é essencial integrar seus projetos e campanhas de impacto e responsabilidade social com estratégias de mídia online através das redes sociais. Nos siga para aprender como utilizar as redes sociais de forma estratégica na sua ONG. E aí, aqui o arroba é PaidesCom, que é o arroba de todas as nossas redes sociais. Tá bom? Então, isso aqui seria o nosso panfletinho aí, que a gente pode imprimir para que a nossa ONG distribua para a nossa comunidade, fazendo com que mais pessoas, né, tenham acesso a essa informação aqui, tá? De que a EPAIDESCOM existe, né? E de que ela ajuda as pessoas a se comunicar melhor nas redes sociais, tá bom? Ajuda as ONGs, tá? Então a gente podia aqui pegar esse panfletinho e entregar, né, para várias ONGs aqui próximas a nós fisicamente. Bom, e aí é assim que a gente pode produzir aí um panfleto. É isso que eu queria mostrar para vocês sobre panfleto, tá? Que existe lá dentro, aqui dentro do Canva, essa criação, tá? Queria que vocês vissem também o tamanho que o Canva coloca para a gente fazer é o tamanho de folha 4, ó, aqui em cima dá para ver, né? O mesmo tamanho de folha 4. E aí, se você não quiser fazer esse tamanho de folha 4, de repente você pode fazer ele daquele outro tamanho de panfleto. Lembra que a gente mostrou, né? Que é o de paisagem, tá? Porque o tamanho de paisagem aqui, ó, eu poderia fazer de 3 em 3 já, sabe? Já deixar ele pronto ali. 3 panfletos em uma única arte. Vou abrir aqui para ele vazio, né? Vou ficar aqui
tá? E aí ele vazio, ele fica assim. Então eu podia pegar aqui a nossa régua, tá? E as réguas e dividir em três partes, tá vendo? Ele vai até o 28 ponto. Ele é tamanho de A4 também, tá? Só que ele é deitado. Então aí eu vou pegar. Qual é o tamanho dele? Vou pegar aqui só para dar um tamanho. Ó, é 29,7. Aí eu pego esse 29,7 aqui e divido por 3, tá? E coloco lá na régua. Se eu quiser fazer ele em 3, tá bom? E eu aconselho, porque aí você pega uma folha A4, né? E divide ela em 3, ela fica exatamente o tamanho de panfletos que normalmente você vê aí sendo entregues na rua, tá bom? E aí você pode dividir ela em 3 aí e ver como fica, tá? Aqui 29,7 dá mais ou menos 9,9, né? Aí você pode pegar a régua aqui, né? E colocar aqui no 9,9, ó. Pegar a outra e também puxar para mais 9,9. Quanto isso? Matemática zero aqui. Enfim, dá alguma coisa por aqui. E aí você vai, vê quanto dá aí, tá? A conta certa na calculadora. E aí você coloca aqui para fazer exatamente esses três, tá bom? E aí você pode começar, depois que você coloca aqui, você pode começar a produzir do jeito que a gente estava produzindo o nosso lá. Então, como é que eu produzi o meu lá? Eu botei primeiro o nome de pai de escola, né? Aqui atrás eu coloquei essa cor aqui, né? Deixa eu já pegar a cor. Delete isso aqui. A logo da PaidesCom. Então, vocês estão vendo que aqui eu posso, tudo que eu fiz nesse aqui, do jeito que eu fiz nesse aqui, eu posso passar para cá e fazer um panfleto deste tamanho aqui. Olha, ele tá enorme aqui, tá vendo? Porque ele estava em formato A4. E aí eu posso passar aqui para esse formato. E de repente não diminuir tanto a letra. A letra ficou bem pequena, você tá vendo? Mas eu posso, de repente, não diminuir tanto a letra. Deixar ele nesse. Diminuir só aqui. Gosto que fique. Vocês estão vendo aqui que eu tô deixando margem, gente. Tô deixando entre uma linha e outra ali, tá? Eu sempre deixo margem e isso é muito importante. Eu percebi que alguns dos projetos que a gente está fazendo aí, dos meus alunos, isso já é para os alunos, tá? Que a gente está fazendo esse acompanhamento, a margem ficou muito pequena, tá? Em que vocês fizeram dos projetos que vocês fizeram aí, dos folders, né? Que a gente está construindo. Então, tenta sempre deixar uma margem boa, tá? Tenta sempre deixar uma margem boa aqui nas laterais, porque visualmente essa margem muito pequena ela causa um impacto ruim pra gente, tá? A gente olha e faz, parece que tá uma coisa bagunçada, parece que é de difícil leitura. E na verdade é só a margem que você não colocou ali, o que você colocou, mas não ficou tão legal, tá bom? Então pensem nisso quando vocês estiverem aí fazendo a parte do projeto de vocês, tá? A parte do folder, que vai ser muito importante pra gente, né? Mas pensem em deixar sempre uma margem legal, tá? Que não fique estranho ao olho você olhar que aquilo ali é tudo muito juntinho, tá bom? Então, ó, eu criei o mesmo panfleto que a gente criou aqui com formato A4. Agora eu criei aqui, ó, nesse outro formato, tá? Do nosso panfletinho deitado. Vou fazer o cálculo do tamanho que você tem que ter aqui.
19,8. Botei 29,7. Então, eu posso pegar esse aqui, ó. Se eu fosse fazer panfleto mesmo, né? Pra gráfica, ó. Ok? Ó. Tem 1,7 do lado de lá, tem que ter 1,7 do lado de cá para ficar exatamente no mesmo lugar. Tá vendo? Aí agora ali embaixo, ó, que a linha da EPIDESCOM lá embaixo, essa EPIDESCOM, ele está alinhado, então tá na altura certa, né? E tá no espaçamento certo aqui, ok? Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, uma página, tá? Posso mandar imprimir, cortar e vira 3 panfletinhos. Tá vendo? E do mesmo jeito que eu fiz esses 3 panfletinhos, a gente pode criar o nosso folder de, de uma maneira que essas coisas sejam diferentes, né? Que aqui eu criei uma coisa só, como se fosse um panfleto só, né? E o nosso folder a gente sabe que ele tem que ter uma carinha diferente em cada um desses espaços, né? Então aí dá pra gente ir criando. Bom, o que eu queria mostrar para vocês de panfleto era essa parte, tá? Agora vocês já sabem que dá para fazer ele de 2 maneiras, né? E as duas são em formato A4, né? Uma deitada como paisagem e uma em formato. Bom, um outro formato que eu vejo que as ONGs usam muito, tá? Pode ser que a sua ONG não use por algum motivo, ou enfim, mas eu já vi muitas ONGs usando em suas ações, tá? É aquele formato de banner, né, grande que você coloca ali ao lado de onde está tendo a ação, na frente de onde está tendo a ação, e aí tem algumas informações ali sobre a sua ONG, ou sobre o que é a ação, ou enfim, inúmeras informações que você pode colocar dentro de um banner, tá? Se você escrever banner aqui no Canva, ó, vou escrever aqui para vocês verem. Aqui no Canva vai ter esse banner paisagem aqui, banner retrato, tá? Deixa eu mostrar aqui o banner paisagem, como é que vai aparecer. Ele vai aparecer nesse formato aqui, tá? Que é um banner que a gente usa em algumas redes sociais, usa em algumas coisas, mas não é aquele que a gente tá querendo, tá? Para imprimir, tá bom? Se colocar aquele outro banner também, ó, o retrato, ele também aparece nos formatos aqui que não é exatamente o que a gente quer, tá? Qual o formato que fica mais parecido com aquele que a gente gosta de fazer ali, que parece muito com aqueles pôster científico e também e tal. Então, é o formato de pôster, tá? Quando você clicar, não vai ter aqui, tá vendo? Mas quando você dar Enter aqui na busca por esse formato de pôster, já vai aparecer alguns, alguns posters parecidos com o que a gente faz, né? Olha esse aqui como é legal. Tá vendo? Ele tem aqui o tamanho, ó, de 42 por 59,4. Tá vendo? E aí, ele é bem legal, porque tem ali em cima o título que você vai colocar e tem aqui as coisas que você precisa, né? Delimitar e tal. Então, isso aqui, esse formato, é muito parecido com qualquer formato que a gente vai fazer. A gente aqui que é da área da saúde, né? Que vai fazer ações, para a saúde, né? É um formato parecido mesmo que a gente vai usar, né? A gente vai aqui falar de alguns cuidados, normalmente, né? Quando a gente faz esse tipo de ação. Então, é interessante quando você for fazer, usar um formato aí que parecido, tá?
Aqui em pôster a gente também vai achar, ó. Também tem esse aqui, que ficou bem legal, ó. Então, estão vendo? Já é um formato parecido com o que a gente vai utilizar, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês que tem também no Canva, apesar de às vezes a gente não achar o nome certo, né? Mas se você escrever pôster, você vai encontrar, tá bom? E quando você encontrar aqui, ó, ele vai aparecer aqui na lateral também. Lembra os que são parecidos com ele? Tem muita coisa parecida, né, gente? Tá? Mas achei legal vocês verem que existem um formato aí parecido com esse que a gente faz quando a gente vai fazer uma ação. Bom? Ei, tô percebendo uma coisa aqui, que muitos de vocês estão assistindo a aula e estão vindo aqui, conseguindo realmente consumir o conteúdo e tudo, mas não estão clicando aqui embaixo no like, tá? E nem clicando aqui embaixo no inscrever-se, tá? Então se inscreve aí e clica no like da aula, tá bom? Porque isso é muito importante para a gente crescer o nosso canal, para a gente poder ajudar outras ONGs e para que o nosso projeto cresça ainda mais, tá bom? Então você aí que é aluno, pode clicar aqui, ó. Clica aqui embaixo, tá? Aperta no botão de like e aperta em inscrever-se, que aí também toda vez que a gente soltar um vídeo novo aqui, você recebe a notificação, tá bom? Vai lá. Então, para voltar a falar de folder, que é o que a gente tem que fazer, né? O folder que é a nossa tarefa. Quando aparecer aqui, vai aparecer alguns folders para você, mas você pode só escrever folder e apertar Enter, que vai aparecer todos os modelos, tá bom? E aí você escolhe qual é o melhor modelo para vocês, tá bom? Lembra que tem aquela parte do pago, tá? Tem alguns que são pagos, que mesmo você tendo o Canva Pro, você não consegue usar, tá bom? E tem outros que tem aquela coroa amarela, que é do Canva Pro, tá? E aí, se você já tiver o Pro aí, se já tivesse, se o Canva já tiver aceitado vocês como Pro, você pode usar, tá bom? Mas aí vocês escolhem aí o que vocês gostam mais, o que vocês acham mais bonito. Ó, aqui a gente tem um do Outubro Rosa. Esse do Outubro Rosa ele só tem a parte de capa, né? Que é essa parte de fora, tá? E aí, quando vocês procurarem, eu aconselho que já procure um que tenha as duas páginas. Quando você coloca aqui, ó, ele já aparece que tem duas páginas, tá vendo? Ó, um de dois de dois. Aparece assim, tá? Quando não tenha a segunda página, você coloca em cima e não aparece nada. Tá vendo que aqui embaixo tá aparecendo nada? É porque esse do Outubro Rosa aqui só tem um. Vou clicar nele para vocês verem. Ah, Mônica, mas ele só tem um e eu quero usar ele mesmo assim, não tem problema. Você pode fazer aquilo que a gente conversou já, ó, duplicar a página, tá? E aí ele vai ficar com dois. Aí você muda tudo, tá? Vai deletando as coisas, vai mudando, tá bom? Vai colocando texto, tudo mais, tá bom? E aí, esse aqui seria legal alguém, se alguém da gente quisesse usar, porque já tem as fitinhas da saúde e tal, aí você vai só mudando, mas enfim, dá para usar um monte diferentes, tá? O que eu quero conversar com vocês sobre eles. Tem algumas coisinhas sobre os nossos panfletos que eu quero conversar. Vou pegar esse aqui para já mostrar. Quero que vocês percebam que essa parte da direita, tá? É a parte que vai ficar na capa do seu folder, tá?
A parte de cima ali, na hora que você abrir, tá? É ela que vai aparecer, ó. Eu tenho aqui um folder na minha mão. E aí, essa parte aqui, ó, de cima, tá? É justamente essa parte da direita. O meio é a parte de baixo. Então, você vai abrir o folder, vai... Essa parte aqui é a parte do meio, tá bom? E a parte da esquerda, da sua esquerda, é a primeira coisa que vai aparecer quando abrirem o seu folder. O folder está fechado. Quando abrirem, tá? É essa parte da esquerda que aparece, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês percebam, é essa ordem. Porque essa ordem é extremamente importante, tá bom? É importante que vocês saibam qual é a capa, é óbvio, né? Porque é uma capa e capas têm que chamar a atenção, tá bom? E você tem que colocar ali na capa uma foto legal, ou a logo, né? A sua logo, ou a logo da campanha que você vai fazer, a logo de... Enfim, né, gente? Tem inúmeras coisas que você pode querer colocar na sua capa. Mas além disso, além da imagem, também tem que ter uma frase ali de impacto, tá? Alguma coisa que chame realmente o seu público para abrir o seu folder e ler o que tem dentro, tá bom? Então aqui tem descubra a permacultura, explore um estilo de vida saudável, experiência de permacultura, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, assim, é o que eles colocaram aí como a parte de impacto, né? Logo depois, quando eles abrirem esse folder aqui logo depois vai ter descubra o que a natureza tem de melhor. Então, já é uma coisa também com um pouco mais de impacto, dá vontade da pessoa abrir o folder de vez e ver o que tem lá dentro, tá bom? E essa parte do meio é importante que tenha ali o Fale Conosco, né? Que tenha as suas redes sociais, tá? Que tenha o seu endereço, que tenha os telefones de contato, tá bom? Então, essa parte do meio, ela é utilizada para isso, tá? Endereço, e-mail, redes sociais, tá? Os telefones, aqui também tem um site, mas enfim, em geral, é sempre utilizada para isso. Se você tiver aí um patrocinador que você tenha que incluir dentro do seu material, tá? É nesse lugar que você vai colocar, tá bom? Vai colocar ali, patrocinado por, tá? Ou simplesmente colocar uma logo ali. Se você não tiver colocado sua logo na capa, tá? Porque às vezes a gente está colocando uma imagem, então não está colocando a logo, tá? Se está colocando uma imagem e não está colocando sua logo, o lugar de você colocar sua logo também é aí atrás, tá? A parte de trás tem que ter sua logo, tá bom? Ou a sua logo, ou a logo do patrocinador, ou as duas logos, não tem problema, tá? Mas a parte de trás é para isso. E dentro, como é que eu vou fazer essa divisão? Você vai fazer essa divisão da maneira que você quiser. Eu só aconselho a não ter só texto, porque fica um pouco monótono, né? Então, eu aconselho que você coloque também aí umas imagenzinhas para dar uma coisa diferente. O que é muito importante sobre essa parte de dentro e de fora também, tá? Mas o que é muito, muito importante é as margens, tá? Então, vocês estão percebendo que aqui, ó, tem uma letra tamanho 10, tá? Aconselho vocês a colocar ali no mínimo 9,5, 10, 9. Não colocar abaixo disso, porque não vai dar para a pessoa ler, tá bom? Aqui tem 8,3 e 8,3, mas é porque é parte de endereço e tal. Então, normalmente essas linhas onde tem endereço de coisas são menores mesmo, tá? Mas o que tem dentro costuma ser um pouquinho maior aí, 10, 9, 9,5 é o que normalmente tem de tamanho de fonte, tá? Agora, eu quero que vocês prestem atenção nas margens laterais, tá? E também no espaçamento entre linhas e no espaçamento entre um texto e outro, tá? Entre o texto e a imagem, entre um texto e outro, tá bom? É de extrema importância que essas margens
sejam respeitadas, tá? Que você veja a margem e diga, não, realmente eu vou usar essa margem para tudo e vai ter esse tamanho e que não fique uma coisa muito juntinha da outra, que as letras não fiquem muito próximas a essa linha aqui, que é a linha divisória, tá bom? É muito importante que não fique muito próximo, porque se ficar, vai parecer, vai uma coisa incômoda, tá? Como eu falei para vocês, essa parte de texto, de visual, a gente tem que prestar atenção sempre se não incomoda os nossos olhos quando a gente bate ali. O folder, ele é esse formato, tá? É este formato aqui. Então, se o seu texto ele vai de um lado a outro sem margem, tá? Ele incomoda. Ele incomoda. A gente olha e parece uma coisa bagunçada ali, tá? Às vezes você não quer ler porque, enfim, parece estar uma coisa por cima da outra. Não é legal. Não é legal. Tá bom? O nosso cérebro não gosta. Nosso cérebro gosta de coisas organizadas, tá bom? E ele identifica que está mais organizada quando tem essa parte de margem bem feita, tá bom? Bem colocada. Então, preste atenção nessas coisas, tá? Eu acho que são as coisas primordiais, os pequenos erros que eu vi foi basicamente disso. Preste atenção também no contraste, tá? Veja que aqui a gente tem uma cor aqui no fundo, ó, meio amarelinha, em cima, verde mais escuro, tá? Se eu colocasse aqui um verde claro, tá? Um verde clarinho, verde limão aqui, ó, eu já não ia enxergar direito o que está escrito aqui, tá bom? Então, pensem nisso, tá? E pensem como é que vocês vão colocar tanto texto quanto imagem para que tenha um bom contraste, tá? É sempre o escuro em cima do claro, o claro em cima do escuro. Vai colocar claro em cima de claro porque ninguém vai ver nada, nem escuro e também ninguém vai ver nada, tá bom? Mesmo que a cor seja diferente, se os dois forem claros ou se os dois forem escuros, você vai acabar não identificando muito bem o que tem ali, principalmente se for escrita, tá bom? Então, pensem bem nas cores que vocês vão colocar. Utilizem cores que sejam aí parecidas com as cores de vocês, tá? Dentro de texto, assim, na parte de dentro, eu aconselho aí que as letras sejam escuras. O melhor seria preto, tá? Mas de repente vocês têm um fundo escuro, né? Vocês querem colocar uma cor mais clara, não sei, ou de repente vocês têm uma cor escura que vocês sempre usam e é elas que você quer colocar, tá? Então veja aí qual é a cor exata que vocês vão colocar. Eu aconselho o preto. Gosto mais do preto porque é mais barato para imprimir, né? Vamos lembrar que a gente vai imprimir isso. E também porque é mais fácil de visualizar. O preto, normalmente, em qualquer fundo claro, o preto é mais fácil de visualizar do que qualquer outra cor, tá? Então, vejam como é que vocês vão fazer isso, tá? E qualquer coisa, me chamem, falem comigo, que a gente vê como é que vai fazer, que eu tiro todas as dúvidas, tá bom? Vamos conversar aí e vamos produzir. Tchau, tchau. Este material foi produzido com o recurso do projeto 914 BRZ 1138.